uma importadora foi autuada por ter supostamente praticado interposição fraudulenta de terceiros. Teria realizado importação por conta e hora de terceiro, mas declarou como importação própria. E aí a nossa linha de defesa foi seguir no argumento de que por causa disso ela foi responsabilizada pela pena de perjuízo. De forma solidária. É porque na área aduaneira, qual que é a acusação com base na legislação? A acusação é de que se uma determinada empresa importadora faz a importação por conta própria, mas na verdade ela está encobertando, está ocultando quem realmente está importando, ela pode estar querendo fraudar esta segunda operação, que é chamada real adquirente, porque se esse real adquirente figurasse no contrato de importação, ou como encomendante, ou por conta e ordem de terceiro, se essas informações existissem na empresa B, essa empresa B também teria que pagar o IPI, né, e teria que pagar também, por equiparação, e teria que fazer os cálculos da cadeia de PIS e COFINS e ICMS. Então, ao não fazer isso, ao ser acusado de ocultar, essa segunda empresa estaria fora da fiscalização. E a pena para isso se ainda estiver a mercadoria para ser desembaraçada, a pena é multa. Se já foi desembaraçada para o importador ostensivo. É a pena de multa. Exato. E se a mercadoria já estiver sido desembaraçada, entregue ao importador, e a fiscalização localizar isso posteriormente, a pena é a conversão do valor da mercadoria em multa. E foi aplicada para as duas empresas. A nossa linha de defesa, ela inovou no sentido de, primeiro, descaracterizar a interposição fraudulenta, descaracterizar o objetivo. Todo objetivo de fraude é ter um ganho. E neste caso nós provamos que, por N razões legais, a classificação da mercadoria, o tipo da mercadoria, não havia não possibilitaria um ganho para nenhuma das partes. Sim, não seria vantajoso. Vantajoso. Então, era mais um erro do que uma fraude. Sim. Aliás, era um erro e não uma fraude, sem ônus para o fisco. Provamos também que o caminho adotado pelo cliente, a bem da verdade, beneficiou porque ele pagou mais tributo do que o contrário. Então a gente foi desconstruindo a acusação fiscal de fraude ou simulação. Mas eu acho um outro ponto interessante, que nós dividimos a discussão em duas partes, né? Nós separamos uma discussão de mérito, que é isso que eu falei, e discutimos também uma linha alternativa, que é a aplicação exclusiva da penalidade limitada a 10% do valor, não do perdimento. Porque são penalidades distintas, né? Enquadramentos distintos. Que nesses casos são aplicadas duas penalidades: o perdimento da mercadoria. Exato. E a multa ao importador ostensivo. Exato. E é o que aconteceu. Só que o nosso cliente, por ser o importador ostensivo, ele foi multado em 10% e pagou. E o perdimento da mercadoria não houve porque a mercadoria já tinha sido desembaraçada, então foi convertida em multa. E aí ele foi acusado solidariamente por ter que pagar essa multa. Isso. Só que o intuito do perdimento é você punir o dono da mercadoria, que vai perder o bem. E claro. Isso que é o perdimento, ele perde o bem. Então quem sofre com isso é o dono da mercadoria, não o importador. Então se tivesse havido uma importação, uma ocultação do importador, ele deveria sofrer essa sanção, não o nosso cliente. O nosso cliente estava sendo submetido a duas infrações pela mesma operação. Pela operação, sendo que ele não tinha ficado com a mercadoria. Sim, exato. E nós separamos as linhas de defesa em duas ações distintas. Sim. Sendo que tivemos êxito, primeiro em relação à limitação da multa, no caso do nosso cliente, a Trade, ser exclusivamente responsável pelos 10% e não pelo perdimento. E no mérito estamos tendo também vitória, né, porque nós conseguimos provar por outros elementos que não havia nenhum ganho, não havia por que ter interposição fraudulenta, porque não havia ganho possível. E que a natureza da operação daquele produto tem peculiaridades
que foge do real, Sim. do padrão.